Visibilia ex invisibilibus. O que isso significa? Significa que tudo que é visível nasce do invisível. Ou seja, toda essa realidade que você vê, inclusive você mesmo, nasceu de algo invisível, algo que a gente não consegue ver. A própria física quântica fala sobre esse campo quântico das infinitas possibilidades. Você pode chamar de Deus, de potencial infinito, de qualquer coisa. Mas tudo nasce de um campo invisível de vibração. E se você aprende a perceber esse invisível e agir com intencionalidade a partir do invisível, você vai começar a moldar o que é visível a seu favor, tá? E como que a gente faz isso, né? Primeiramente, é de extrema importância que você estude as 7 leis herméticas, as 7 leis ocultas. Essas leis estão contidas no livro O Kybalion, tá? Esse livro só aparece para quem está preparado. Se você está vendo esse vídeo, significa que você já está preparado. Se você já leu esse livro, perfeito. Leia cada vez mais, que tem muitas chaves ocultas naquele livro. E aquele livro basicamente explica esses 7 princípios que regem toda essa criação. E um dos que eu mais gosto, dos principais, na verdade, é a questão da causa e efeito, ou da correspondência. Na verdade, eu gosto de todos, tá? Todos são maravilhosos, o mentalismo também, enfim. Mas eu queria abordar aqui a questão da causa e efeito e da correspondência. A causa e efeito fala que todo efeito tem sua causa e toda causa tem o seu efeito. O efeito, gente, é esse plano físico. Esse plano que a gente vê é apenas um espelho de nós mesmos. E quando a gente entende a causa, ou seja, esse plano invisível, a gente passa a moldar esse efeito a nosso favor. E como é que a gente começa a perceber isso? A gente precisa entender a questão da nossa consciência, tá? Nós somos uma consciência manifestada nesse corpo físico, certo? Essa é a premissa principal de todo esse vídeo para que você entenda a perceber o invisível, tá? Como é que funciona? Somos seres que a gente existe em várias camadas de dimensão. Por exemplo, a gente consegue perceber a nossa consciência está aqui no plano físico, certo? É o mais óbvio de todos. A nossa consciência também, se eu pedir para você pensar como você está se sentindo agora, você consegue ter sentimentos, você consegue perceber os seus sentimentos, você consegue perceber quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está feliz. Isso é o plano invisível, você não consegue ver, mas você sabe que a sua consciência está ali. Então significa que a sua consciência percebe o invisível também. Se eu pedir agora para você pensar num tigre branco, você consegue criar uma imagem mental de um tigre branco. A sua consciência também percebe isso. A gente não consegue ver de fato, mas é como se a gente visse com os olhos da mente. Isso é perceber o invisível. E quando a gente entende que tudo que é visível nasce do invisível, que é essa frase que eu trouxe no começo do vídeo, a gente vai começar a entender melhor como a realidade funciona. Gente, somos uma centelha do todo, somos um fragmento de Deus experienciando a si mesmo. Então, quando a gente começa a entender, agora eu vou trazer um pouco da lei da correspondência, o que está em cima com o que está embaixo, quando a gente começa a entender, por exemplo, para um ser humano criar um prédio, tá? Primeiro, ele precisou ter uma imagem mental, uma ideia, um pensamento. Não apareceu prédio assim. Tudo começou com uma ideia, certo? Um conceito na mente da pessoa. E para aquilo começar a se materializar aqui no plano físico, precisou acontecer toda uma sequência de causas e efeitos, causas e efeitos. Então, perceba que para um prédio estar materializado, ele precisou primeiro estar no invisível. E a mesma coisa acontece com nós. Antes da gente existir, antes da gente estar aqui materializado como seres humanos, a gente precisou, Deus, né, consciência, enfim. Outro vídeo eu posso trazer a minha visão sobre Deus, tá? Eu não gosto muito da palavra Deus, por quê? Porque remete muito a questão cristã e tudo mais, e eu vejo Deus como sendo uma pura consciência que está manifestada em todos nós. Todos nós somos essa única consciência, tá? Mas enfim, Deus, para criar esse plano físico, ele precisou ter uma ideia, primeiramente. Isso é a realidade absoluta. Nós estamos materializados na realidade relativa. Essa realidade relativa, ela depende do sujeito, depende da consciência, da perspectiva que está observando. Ou seja, calor e frio, gente, é uma mesma coisa, só que observado de polos opostos. Isso é uma outra lei hermética também, tá? Percebam como as leis herméticas, elas estão todas mostrando como você pode realmente utilizar elas para materializar aqui as coisas nesse plano físico, para entender o seu potencial, entender quem de fato você é, tá? Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende
que tudo nasce de um pensamento, de uma intencionalidade, desse campo absoluto, dessa realidade absoluta, porque a realidade absoluta, ela é basicamente as ideias, os arquétipos. Então, para Deus criar a gente, ele precisou ter uma ideia. Para ele experienciar essa ideia, porque não basta ter apenas uma ideia, não basta eu apenas pensar, cara, ia ser legal se existisse um prédio dessa forma. Ok, mas tu tá experienciando o prédio? Tu sabe como é tocar no prédio? Tu sabe como é sentir o prédio? A mesma coisa Deus pensou. Cara, dá para criar um ser humano. Tem uma ideia aqui de como seria experienciar um ser de carbono, por exemplo. E para ele ter essa ideia, experimentar essa ideia, ele precisou começar a densificar essa ideia, essa frequência, até estar aqui materializado nesse plano físico, experienciando essa realidade física, certo? Porque não basta ter apenas a ideia, você precisa experimentar essa ideia para ver como é que ela funciona. E aí, agora, nesse exato momento, Deus está observando a realidade relativa, que somos nós. Estamos experienciando essa realidade, estamos experienciando essa realidade relativa. Então, se você começar a perceber que tudo começa no invisível, que você não é separado de Deus, que Deus está no campo absoluto, está no campo relativo, e que se você se identifica mais aqui com essa realidade relativa do que a realidade absoluta, você nunca vai materializar algo de forma melhor, assim, porque quando você entende, gente, que você está nesse campo invisível também, você só precisa perceber. O que é perceber o invisível? Você percebe o invisível estando autoconsciente. E essa é uma das maiores chaves que eu posso passar para vocês, que a autoconsciência vai mudar a sua vida. O que é autoconsciência? É quando você começa a perceber seus próprios pensamentos, as suas próprias ações, os seus próprios sentimentos em relação a qualquer coisa, qualquer situação da sua vida. Se você tem um determinado tipo de pensamento sobre o dinheiro, tem determinado tipo de pensamento sobre você, você vai alimentando esses pensamentos e daqui a pouco você vai experienciar aquele tipo de realidade que você mesmo intencionou. Então, toda a realidade que você está vivenciando agora foi você que intencionou a criação dela, mesmo que não tenha percebido. Carl Jung tem uma frase absolutamente maravilhosa que é: até que você não se torne consciente do seu inconsciente, o seu inconsciente irá moldar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Ou seja, a nossa realidade, ela está quase sempre sendo criada pelo nosso inconsciente. E se a gente não se percebe, se a gente não percebe o invisível, que são nossos padrões de pensamento, nossos padrões de sentimentos, a gente vai estar sempre criando uma realidade em que a gente não percebe que está criando ela. Então, uma dica que eu posso dar para vocês começarem a perceber o invisível, é fazer o caminho inverso. Como assim? Antes de começar a ter autoconsciência, comece a perceber a realidade que você tá. Porque a realidade que você tá nesse exato momento é um reflexo dos seus padrões inconscientes. Então você faz o caminho inverso, você observa a realidade, começa a anotar realmente as coisas que você está vivendo em cada área da sua vida, financeira, amorosa, família, enfim, todas as áreas da sua vida e começa a analisar isso, porque isso vai mostrar padrões internos seus e a partir disso você vai começar a moldar de forma consciente esses padrões internos para começar a mudar o reflexo no espelho. É isso que eu falo, assim, a grande maioria das pessoas, ela espera que o reflexo no espelho sorria antes mesmo delas sorrirem. Isso não faz sentido. Primeiro você precisa mudar a si mesmo para você começar a mudar a realidade que você observa. Se você tem interesse em receber uma mentoria para você aprofundar nesses conhecimentos, para que eu possa te acompanhar nisso, é só me chamar lá no Instagram, tem o link na bio, eu vou deixar o link aqui embaixo também, que eu tenho uma mentoria onde eu te auxilio a começar a perceber o invisível, para você começar a integrar essa mente mestra, integrar realmente o seu poder, quem você realmente é, se interiorizar para perceber que você é realmente algo muito maior do que você imagina ser. Você é Deus tendo essa experiência humana e eu posso te guiar nesse caminho também de entendimento, de percepção, de cocriação de forma consciente. Eu sempre falo, gente, eu vejo muitos métodos de manifestação, muitas pessoas passando métodos mesmo de manifestação, mas não é sobre o método. Não é o método é só o efeito. Você precisa saber quem você é, você precisa saber as causas que levam à criação da realidade. Você precisa integrar o fato que você é criador da sua realidade e não só entender. Ah, eu crio minha realidade. Ah, vamos usar outro exemplo. Tem gente que externaliza Deus. E tá tudo bem, tá? É um dos passos de entendimento, que é externalizar Deus. Ah, eu confio em Deus, Deus vai... faça as vontades deles. Gente,
As vontades de Deus são as suas vontades. As vontades de Deus são as suas vontades, só que vocês não percebem as vontades inconscientes que vocês têm, as intenções, as sementes inconscientes que vocês estão plantando. Quando vocês começam a ter autoconsciência, vocês vão começar a perceber que todas as vontades divinas são as suas. Deus te dá tudo, tudo que você pede, tudo que você quer. Só que se você não tá percebendo o que você tá pedindo inconscientemente, ele vai te dar coisas que você vai falar, cara, eu não pedi isso, ou cara, eu pedi coisa, eu pedi preces e Deus não me deu. Não, você pediu na carência, você pediu na falta. Quando você entende quem você verdadeiramente é, quando você realmente tem fé, e não a fé cega, a fé de, ai, vamos ter esperança. Não, a fé não é sobre ter esperança. A fé, ela é a confiança absoluta nos planos divinos. A fé é a confiança absoluta em quem você é e todo o potencial. Gente, se essa realidade existe, se tudo isso existe, se você tá vivendo agora, é porque Deus existe. Deus está expressando isso em você nesse exato momento. É isso que as pessoas não percebem. Assim, não tem como não existir algo, porque se não existe Deus, gente, não existe nada, se não existe. Vocês entendem o que eu quero dizer, a profundidade disso? Porque para algo estar existindo, precisou algo existir. E esse algo é essa consciência absoluta, essa criação absoluta. Então, se você confia que tem algo que cria tudo isso, se você entende e não só confia, não só acredita, mas sabe, essa é a grande diferença. Não é só saber, não é só entender, é saber, é vivenciar, é perceber. Perceber o que já está aqui, perceber o que você já é, perceber o que tudo já é. É um caminho sobre desconstruir as nossas faces, certo? Desconstruir as máscaras ilusórias que a gente vai criando, desconstruir todas essas ilusões que a gente vai criando. A gente percebe que muitas das coisas da nossa vida, como a gente está nessa realidade relativa, relativa é uma coisa ou outra, né? Esses opostos, a lei da polaridade fala sobre isso. Quando a gente está nessa realidade relativa, a gente percebe que as coisas são muito mutáveis. Então, a nossa vida muda, o nosso corpo físico muda, os nossos sentimentos mudam, nossos pensamentos mudam constantemente. É sempre uma onda, gente. A gente vive numa eterna onda, sobe, desce, movimentos, frequência, vibração. Olha como todas as leis, elas estão integradas, são maravilhosas. Quem quer se aprofundar nessas leis, eu tenho também um curso de iniciação hermética, para você realmente aprender como aplicar essas leis na sua vida, tá? É só acessar o link aqui embaixo ou ir lá no meu Instagram para acessar esse curso que eu fiz com todo o meu carinho, assim, sobre... Porque realmente, gente, isso aí muda a sua vida quando você começa a entender que as leis herméticas, elas regem toda essa realidade relativa, certo? Então, quando você percebe que essa realidade é totalmente mutável, você passa a perceber, tá, tudo aqui é mutável, só que tem algo que não muda. Como assim? Quando eu era criança, meu corpo físico era de um jeito, a minha realidade era de um jeito, meus pensamentos e sentimentos eram de um jeito. Aí eu fui crescendo, né? O meu corpo físico mudou, minha realidade mudou, meus pensamentos mudaram, tudo mudou. Só que teve algo que permaneceu, que é essa identificação com eu, é essa consciência permanece e ela é imutável. Então a consciência, ela tá sempre eterna, ela é algo imutável e todo o externo a ela são coisas mutáveis, porque ela está se experienciando, ela está se percebendo através de você e através de outras pessoas, através de tudo que ela se percebe. Então, quando você entende que você é essa consciência imutável, que você é um ser infinito, que você está vivendo um universo infinito, você não tem dúvidas do seu potencial, você para de ter medo do julgamento, você para de ter medo da realidade, porque você sabe que você, de fato, a consciência nunca vai ser afetada. Você não precisa ter medo. Na própria Bíblia fala, eu não sou religiosa, mas eu gosto de usar alguns exemplos da Bíblia para trazer esse conceito mesmo, tá? Eu acredito, eu vejo a Bíblia de uma forma agnóstica, tá? Para explicar para vocês a minha visão sobre a Bíblia. Mas enfim, na Bíblia fala, não tenhas medo, porque o medo é o do seu personagem. É o seu personagem que tem medo das coisas. Você de fato não tem medo, você de fato sabe de tudo, você de fato é essa consciência infinita. Você só precisa tirar todas essas identificações com as coisas mutáveis.
e começar a se identificar com isso que é imutável, que permanece, que é eterno. Quando você se identifica com o que é eterno, nada pode te parar e você não tem dúvidas do seu potencial ilimitado. Então comece a perceber esse invisível que cria tudo isso, que é você que está criando tudo isso, você que está manifestando esse corpo físico nesse momento, você que está manifestando essa realidade que você observa nesse momento, que está toda dentro da sua mente. A lei do mentalismo fala sobre isso. O todo é mente, o universo é mental. Tudo está dentro da mente do todo. Você está dentro da mente do todo, observando essa realidade nesse momento. Então esse vídeo é para você começar a ter mais autoconsciência, comece a fazer aquele exercício de visualização da realidade invertida, ou seja, observe a realidade que você está nesse momento para perceber seus padrões internos e a partir disso começar a moldar de forma consciente seu subconsciente. Se vocês desejarem, eu posso fazer outro vídeo ensinando como reprogramar o seu subconsciente para você realmente começar a desbloquear esses potenciais que você tem, porque você tem um potencial ilimitado e você precisa perceber isso. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai te tirar de toda a questão do medo, de toda a questão do julgamento. Você vai se conectar com algo muito maior e que isso é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. Na Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e tudo lhe será acrescentado. Tudo lhe será acrescentado. O reino de Deus está dentro da gente, gente. Se você buscar primeiro o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado a você. Então comece a procurar o reino de Deus internamente. Perceber esse ser eterno que você é. Perceber o invisível para começar a ver o quanto você molda essa realidade com base nas suas intenções. Quando você começar a perceber isso, você vai se tornar imparável. Você vai se tornar uma alma indomável. Então é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha te trazido insights. Lembrem de me seguir no Instagram, no TikTok, eu estou sempre postando alguns insights bem profundos lá. E é isso, gente. Um beijo.